Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu peço aqui humildemente que você se inscreva aqui no botãozinho vermelho, acione a notificação do sininho, deixe aquele like maroto no vídeo, ajude o canal independente, é muito importante a sua inscrição. A gente aqui trazendo sempre notícias do Flamengo, tem notícia boa, tem muitas coisas acontecendo, tem notícia chata, né, pra gente que, óbvio, a gente sabe que tem muita coisa ruim acontecendo, a pandemia aumentando, e aí isso era inevitável, possibilidade aí de paralisação do futebol, mas a gente tem que pensar sempre nas vidas das pessoas. A gente está só trazendo as notícias para vocês. A notícia boa, a recuperação de um jogador que a gente já vai estar falando para vocês, mas eu tô aqui na cidade natal da minha esposa, tô em Rio Bonito, comer um pãozinho ali no Mister Pão agora, esse jabá aqui, aquele jabazinho gratuito, ajudar aqui a galera da cidade dela. Então estamos aqui, hoje é um dia para dar uma relaxada, não tem jogo do Flamengo, eu falei, ó, vamos lá, vamos visitar sua família. Então estamos aqui em Rio Bonito, essa cidade que eu morei, que eu gosto muito, e vamos estar trazendo as notícias do Flamengo aqui para vocês. E aqui mais uma vez os produtos da Fla Sandals, né? Você acompanhando aí as sandálias Slide, também as sandálias Flip Flop, né? Olha só, rapaz, você que tem o manto aí, o Jogo 1 atual, novo, né, que lançou com 1981 ali nas faixas escuras, tá ali, ó, 1981 na sandália também para você que gosta desses detalhes, que quer ter tudo do Mengão. Fla Sandals, 5% de desconto nas lojas online oficiais do Flamengo utilizando o cupom PAPA. E o zagueiro Rodrigo Caio segue se recuperando e a gente já vê imagens divulgadas pela Flá TV dele fazendo um treinamento mais forte no campo, inclusive com bola, né? O jogador vem se recuperando de lesão. O médico Márcio Tanuri até falou que ele piorou a lesão após ter pedido para jogar na reta final do Brasileirão, mas tudo leva a crer que ele possa estar preparado para o jogo contra o Palmeiras no dia 11 pela Supercopa do Brasil. Que beleza, montada! Azul sempre fica, vamos! Vamos bater a posse, 3 minutos. Ei, o apoio é 2, 3. O Flamengo segue treinando, né, e se preparando de forma integral, vários dias da semana, em tempo integral, de manhã e à tarde, para esse confronto diante do Palmeiras pela Supercopa do Brasil no dia 11 no Mané Garrincha. Os jogadores, independente de algumas decisões, se os campeonatos vão parar, se o futebol para ou não, essa indecisão, enquanto podem treinar, eles continuam treinando no Ninho do Urubu, se preparando. Sabemos que apenas as atividades essenciais estão liberadas nos próximos 10 dias, mas até o momento não se falou nada com relação ao Ninho do Urubu. Muito bom, controle verdinho. Boa pressão na sua, mantém mais forte ainda. Vai, aumenta. Pressiona. Força na marcação. Vamos lá. E ainda sobre o que eu estava falando com relação às atividades no Rio de Janeiro, a matéria do Gavia News aqui, o prefeito do Rio pode obrigar o Flamengo a disputar o Carioca fora do Maracanã. Aí a situação é a seguinte, a paralisação do Campeonato Carioca está em pauta, né? Virou uma situação aí de bola dividida entre o governo do estado e prefeitura do Rio, e o prefeito Eduardo Paes fará o anúncio na próxima segunda-feira de que apenas os serviços essenciais, como eu estava falando, por 10 dias vão acontecer, e os jogos de futebol não estão entre esses serviços essenciais. Aí é aquela questão, a gente fica sem saber com relação aos treinos no Ninho do Urubu e principalmente aos jogos do Campeonato Carioca. O governador Cláudio Castro já indicou que não tem a intenção de interromper a competição, né? E aí a gente sabe, né, segundo aí também o Jornal Globo, vários outros jornais, a gente não sabe como que vai ser. A alternativa pode ser trocar as partidas de Maracanã, Engenhão e São Januário para outros estádios fora do Rio, que aí não teria esse problema dessa restrição. Então pode ser que isso aconteça e que se jogue em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, né? E no Elci Rezende, em Saquarema, né? Que também pertence ao Boa Vista, onde o Flamengo vai jogar, sem ser nessa rodada contra o Botafogo, na outra rodada, no sábado. Lembrando que prefeitura e governo não se entendem nesse aspecto. E a gente pode ver nos bastidores publicados pela Flá TV
né, do jogo, da vitória de goleada sobre o Resende 4-1, inclusive muitos golaços, né? Vocês podem acompanhar os bastidores todos na Flá TV, vão lá acompanhar o treino, os bastidores, mas a gente pode ver a atuação forte do Rogério Ceni, mesmo com o Mauricinho no comando. Fez 2, vai atrás do terceiro, é assim que se joga. Esse é o respeito que vocês têm que mostrar para os outros. E essa é a capacidade que vocês têm. Bora! E mesmo com moral entre os atletas e também com a diretoria, o Rogério Ceni foi criticado por um jornalista, né? O jornalista Renato Maurício Prado. Ele comentou a entrevista do Ceni para o Mauro César Pereira no Dividida do UOL. Ele falou o seguinte: me deixou boquiaberto. Quanta presunção ao querer comparar o seu trabalho ao de Jorge Jesus. Quanta benevolência com os próprios erros. Quanta ilusão em atribuir a má vontade de grande parte da torcida rubro-negra ao fato de ter sido ídolo do São Paulo por tantos anos. O torcedor do Flamengo não está nem aí para o passado de seu treinador. O que ele quer é que consiga fazer o seu time de estrelas que tem nas mãos jogar um futebol compatível com a qualidade do elenco. Algo que Ceni, mesmo com a conquista do brasileiro, está há anos-luz de alcançar. Pegou o Renato Maurício Prado detonando aí a entrevista do Rogério Ceni para o Mauro César Pereira. E vamos ver agora o que o Pedro tem a dizer dessa vitória, né? Que ele foi muito bem no jogo contra o Resende. Mais um detalhe aí dos bastidores da Flá TV. Foi excelente, né? O mais importante foi a vitória. A gente sabe disso, mas também começar com gol é sempre bom, né? Iniciar fazendo gol. Mas é só o início da temporada, né? O primeiro jogo ainda, pegando o ritmo de jogo, crescendo, evoluindo nos treinamentos. Mas estrear com o pé direito, com gol, com vitória é sempre importante. E a gente teve aí, cara, um recorde negativo com Fluminense, Vasco e Botafogo. O Fluminense igualou os jogos do Vasco e do Botafogo, mas a audiência péssima do Fluminense, do Botafogo e do Vasco no Carioca. Pra vocês terem uma ideia, nos 2 últimos sábados, junto com esse sábado agora, a audiência ficou bem abaixo dos 14 pontos que a Record alcançou com o Flamengo e Nova Iguaçu, né? Mesmo eles vencendo o SBT, a expectativa da Record era muito maior nessa faixa de horário no sábado à noite, por volta de 21h05, na hora que começa o jogo. E o Flamengo sendo sempre o grande destaque na audiência. A esperança é que o clássico agora, eles pensam, né, na possibilidade do clássico com o Botafogo, marcado para a próxima quarta-feira. A gente não sabe se vai poder acontecer no Engenhão, né, mas é quarta-feira, 21h35, supere pelo menos a estreia do estadual, né? Então eles estão bem decepcionados, mas é alguma novidade estarem decepcionados com Fluminense, Vasco e Botafogo? Vocês pensaram o quê? O pessoal, né? Quando o jogo é na Globo, o pessoal acaba ficando, a audiência continua, né? Porque o pessoal tá vendo novela, aquela coisa toda, vai ficando, Big Brother, vai ficando. Tem jeito, cara, é difícil a gente achar que vai superar a Globo, até em questões financeiras mesmo, né? É difícil. Como eu costumo dizer, é uma caminhada longa até conseguir superar. Apesar da gente não gostar de uma série de coisas que a Rede Globo faz, a gente sabe que em questão de audiência é bem diferente, o buraco é muito mais embaixo. Tem uma outra situação aqui nova com relação ao Rodinei, né? O Jornal Globo confirmou a nossa informação que a dificuldade, né, do Inter conseguir uma renovação do empréstimo do Rodinei, e que o Flamengo tem sim planos para o Rodinei com relação à negociação com o exterior, tentar emprestar de forma monetizada para times da Arábia, para times de fora ou até mesmo times dentro do Brasil. E essa situação agora que o Rafinha não vem mais, o Flamengo também avalia a situação do João Lucas, né? São todas as situações que o Flamengo está avaliando, mas é bem provável que o Rodinei não fique no Flamengo, que ele seja negociado, que o Flamengo consiga aí um clube que pague uma monetização, né? Por esse empréstimo com aquela obrigação de compra. Uma outra situação para passar para vocês é que, com relação ao Hugo Souza, a gente conversou com fontes ligadas ao atleta, eles não têm nenhuma novidade, apenas falaram
que os scouts lá do Ajax estão acompanhando à distância, ainda não chegaram aqui, era para terem acompanhado no jogo passado. Na verdade, a previsão era para chegarem hoje, mas eles acabaram que não vieram por agora e a negociação vai, né, ficando um pouco para depois. Eles estão de olho, sim, estão acompanhando à distância, nada afetou a situação dele ter falhado no último jogo, eles ainda estão interessados e a situação do Hugo Souza pode se definir um pouquinho mais para frente, mas eles estão aí acompanhando e o negócio do Hugo Souza deve sair, né? A gente tem que aguardar agora a proposta oficial do Ajax, que ainda não chegou, né? A gente trouxe essa informação exclusiva para vocês, que a proposta do Ajax ainda não chegou. O Zico deu uma cornetada aí na situação do Cartoloco ter sido relacionado, né, para o jogo contra o Flamengo. Ele falou o seguinte: agora me falaram que no Resende ia ter alguma coisa com o Cartoloco e tal, é verdade mesmo? Vai acontecer? Realmente, eu larguei na pior hora, a hora que eu podia me profissionalizar. O Bruno Torelli lá, o Vegeta, né? Youtubers cantando oportunidades, mesmo não merecendo, tirando o emprego de quem precisa, nesse momento maravilhoso que engrandece nossa fama de irresponsáveis. Foi ele mesmo que falou, foi o Vegeta. O Zico e o Vegeta dando uma criticada. Cara, eu entendo como uma jogada de marketing do Resende e concordo com relação a tirar a vaga de jogadores, né, que lutaram a vida inteira para se profissionalizar. Eu acho que é errado. Eu mesmo, se fosse chamado para jogar uma partida ou para ser relacionado, imagina, eu com essa barriga não tenho condição, mas se me chamassem, se eu soubesse que era apenas uma brincadeira, beleza, tranquilo. Agora, para fazer uma coisa séria, eu acho que nem o Cartoloco aceitaria. Eu acho que, né, pelo menos é o que eu penso, eu acho que ele sabe que isso é uma brincadeira, leva fingindo que é real, mas isso aí deve ser uma brincadeira. E ele deve saber desde o começo que isso é uma brincadeira, né? Não é possível que fariam isso, tirariam a oportunidade de outros jogadores. Para a gente fechar aqui, né, a gente está acompanhando a repercussão do que está acontecendo com relação ao Rafinha. A gente teve aí o Sormani, né, o Fábio Sormani, nos canais ESPN, falando o seguinte: quem criou a situação foi o Rafinha e ele está frustrado porque não conseguiu o pirulito de volta. Sormani, eu critico muito o Sormani, mas ele é um cara engraçado. Ele fez birra e a mamãe disse que não era a hora do pirulito. Ah, é? Então eu vou embora. E aí, agora eu vou voltar. Cadê o pirulito? Não está mais à disposição. Nós temos hoje o Mateuzinho. Eu acho que o Rogério precisa olhar para ele. Muito bom jogador aí, eu concordo com o Sormani nesse quesito. A melhor alternativa na lateral direita, caso o Isla não possa jogar, e não improvisar o João Lucas. Mas o João Lucas não é improvisado, ele é lateral direito. Mas ele, o Rafinha, criou a situação. Ele foi embora, não tinha motivo para trocar o Flamengo pelo Olympiacos. Cara, vai ter muito torcedor falando aí que a gente vê que tá bem dividido, né? 50-50, 50% é a favor da volta do Rafinha, tá chateado, e 50%, inclusive reclamando da diretoria do Flamengo, e 50% apoiando a diretoria, falando que tá certo, momento de pandemia. A gente sabe que é um momento difícil pro Flamengo financeiro, tem que avaliar tudo isso mesmo, né? E aí o Sormani ainda completa. Eu sei que tem muito torcedor que nesse momento vai concordar com o Sormani. Se o Rafinha trocasse o Flamengo por um Bayern, pelo Barcelona, que nunca recuperou a lateral depois de perder o Daniel Alves, fosse jogar com o Neymar no PSG, mas ir pro Olympiacos, naquele momento, não fazia o menor sentido. Ele criou o problema, ele que é o culpado. É um jogador que custa caro por toda a história no futebol e não dá para o Flamengo pagar o que ele gostaria. E não vem com esse papo furado: foi isso mesmo, foi grana. O Isla tem mais 2 anos de contrato. O que vai fazer com o Isla? Podia até falar com o Rafinha. Se arrumar um time para o Isla, pagando o que ele recebe hoje, acertamos com você. Não tem condição, né? O Isla foi contratado até mesmo pela saída do Rafinha. Com a situação financeira pior, com os patrocinadores saindo, o Flamengo, a gente tem que dar razão, o Flamengo tem que buscar aí a sua saúde financeira, sempre manter ela à frente de tudo, né? É isso. Você pode opinar aí também, torcedor do Flamengo, o que você achou. Dessa vez eu acho que o Sormani ponderou, né? Trouxe até ponderações aí, foi engraçado, trouxe até algumas ponderações interessantes.
Mas acho que vida que segue. Eu sei que o Rafinha falou que vai se manifestar amanhã. A gente aguarda aí ansioso, né? Não sei como é que vai ser. Se ele vai falar no IGTV, lá no Instagram, né? No Stories, na live. Vamos aguardar com quem que ele vai falar, como é que vai ser. E a gente fica aqui ligado, aguardando aí o posicionamento do Rafinha. Mas claro, deixando sempre claro que o Flamengo tem que pensar assim na sua parte financeira. O Rafinha diz que não foi financeiro. Vamos ver o que o Rafinha vai falar. Convido você aqui a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, lembrar que tem aqui no comentário fixado o link do nosso clube de membros e clube VIP, e também convidar você a utilizar o cupom PAPA, PAPA, na loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br. Você tem 5% de desconto em qualquer produto do Flamengo, né? Inclusive nosso patrocínio é a Fla Sandals. Lembrando, também aí na descrição está o contato da Fla Sandals para você, lojista de todo o Brasil, poder falar com o Marcos e também passar a vender os produtos da Fla Sandals. E você aí que quer viajar para locais sem aglomeração, quer se planejar aí para ser, sei lá, uma final da Libertadores, já tem um grupo dos torcedores do Flamengo dentro da Outsider Tours. Então entre em contato, tá aí na descrição, @Outsider Tours e @Nando.outsider, eles vão fazer o melhor para vocês. Valeu, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, um excelente domingo para todos vocês.